capítulo 5. Mateus 5, versículo 3. Estou lendo aqui na versão NVI. Diz assim: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Na realidade, eu li aqui na versão da linguagem de hoje. Vamos ler na versão NVI. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vamos orar. Pai, toma, meu Deus, a minha vida neste momento, Pai. Usa a minha vida como instrumento, Pai, nas Tuas mãos. Que o Senhor cresça, Pai, que eu diminua, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, nesta noite, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as Tuas. E que nesta noite o Senhor, Pai, nos ensine, nos corrija. E que todo impedimento, todo embaraço, todo empecilho, nesta noite, venha cair por terra. Agora, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus Cristo, fala das bem-aventuranças, são 8, as bem-aventuranças. No Sermão do Monte, E ele inicia o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, E a primeira bem-aventurança, que ele declara ali aos discípulos e a todo o povo que estava ali ouvindo os ensinamentos de Jesus Cristo foi essa, que bem-aventurados os pobres em espírito, ou os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Aqui, Mateus, capítulo 5, do versículo 1, que diz assim, quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. E aí ele, fala a primeira bem-aventurança, E aí eu fui meditar na palavra do Senhor, meditar sobre o que seria essa bem-aventurança que são os pobres em espírito, os pobres de espírito. Eu fui, meditar e pesquisar e aprender, sobre o que seria isso. O que seria, os pobres de espírito. Em primeiro lugar, bem-aventurado, o significado de bem-aventurado vem do grego. Do grego significa ditoso ou feliz, Então, algumas versões da Bíblia, que nem a versão da linguagem de hoje, fala que são felizes, Aqueles, que são pobres de espírito, Algumas versões falam bem-aventurados, outras versões falam felizes, mas quer dizer, bem-aventurado quer dizer isso mesmo, quer dizer que é feliz, Feliz, E Jesus declara que bem-aventurado é a pessoa que é feliz, E é importante estabelecer que as bem-aventuranças apresentam, quando ele declara sobre as bem-aventuranças, elas apresentam um contraste bastante claro entre a felicidade segundo Deus e a felicidade segundo o mundo, Então, Jesus Cristo, quando declara as bem-aventuranças, ele está
falando da felicidade que é servir a Jesus, que é estar ao lado de Jesus, que é almejar, né, estar com Jesus na glória. Então esta, né, é o contraste entre a felicidade segundo Deus e a felicidade segundo o mundo. Que a felicidade do mundo é outras coisas. A felicidade das pessoas do mundo são bens materiais. A felicidade dessas pessoas aí fora são estar em relacionamentos em que elas se sintam bem. São coisas supérfluas, são coisas desta terra, são coisas que não preenchem a vida, o vazio que há dentro do homem, no coração do homem, né? As coisas desta terra, as coisas materiais, nada disso vai preencher o vazio que há dentro do homem, mas Jesus Cristo, Ele preenche o vazio que há dentro do homem, né? Ele preenche. Então Jesus Cristo, quando declara as bem-aventuranças, ele está falando de uma felicidade que não é desta terra, é uma felicidade espiritual. Ele está falando de uma felicidade que vai além das coisas desta terra. É isso que ele quer, né? Que ele declara, que ele espera que aqueles que estão ouvindo entendam, né? E há esse contraste nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E esta primeira bem-aventurança, né, se refere aos pobres de espírito, né? E aí eu fiquei me perguntando, né, quem seriam os pobres de espírito? Né? Quem seriam os pobres de espírito? Né? E estudando, né, referente a esse assunto, eu descobri que os pobres de espírito são aqueles que reconhecem sua miséria espiritual na presença de Deus, né? Um espírito pobre é aquele que sabe que está espiritualmente arruinado quando estamos sem Deus. Então esse é o pobre de espírito, quando reconhece que sem Deus não somos nada, que nós somos dependentes de Deus, que Ele é tudo para nós e que sem Ele talvez nem mesmo estaríamos aqui hoje. Esse é o pobre de espírito, né? O pastor John MacArthur, eu não sabia quem era, né? Através das minhas pesquisas eu descobri, né? Esse pastor é um pastor americano, né? Ele é autor de vários livros, o pastor acho que deve conhecer, né? Comentando sobre este versículo, ele diz, né? O pobre de espírito, refere-se à profunda humildade de reconhecer a absoluta falência espiritual de si mesmo, quando estamos separados de Deus, né? É exatamente isso. É reconhecer que quando nós estamos sem Deus, afastados de Deus, nós nos sentimos pequenos, podres. Quantos já se sentiram desta forma quando se afastam de Deus? Mas reconhecem, meu Deus, eu estou tão fraco, eu estou tão podre, miserável, mas eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor. Esses são os pobres de espírito que Jesus Cristo declara na bem-aventurança, na primeira bem-aventurança. Os pobres de espírito exibem uma genuína humildade, são despojados de todo o orgulho, né? Ele não é orgulhoso, sabe reconhecer que sem Deus ele não é nada, ele não pode fazer nada, não vai a lugar nenhum.
Porque nós sabemos que nós somos dependentes de Deus para tudo. Como um bebê, ele é dependente dos seus pais, da sua mãe, para sobreviver. Ele depende da sua mãe para alimentá-lo, para vesti-lo, para dar banho. Depende ali dos seus pais. Assim somos nós. Assim somos nós com Deus. Nós somos como crianças, como bebês para Ele. Dependemos do Senhor para tudo na nossa vida. Nós dependemos dEle para tudo. E Ele quer que seja dessa forma. Ele quer que nós dependamos dEle. Ele quer que nós dependamos dEle, que as coisas têm que ser feitas da vontade dEle, do querer dEle, do modo dEle. E não é do nosso jeito, não é do nosso querer, não é da nossa vontade. A gente não pode achar que sozinhos nós iremos fazer alguma coisa, chegaremos a algum lugar, conquistaremos alguma coisa sem Deus. O homem sem Deus não é nada, né? O homem, ele é dependente de Deus. O homem é dependente de Deus, né? Ele depende do Senhor para tudo. Até a vida que há no homem é porque Deus permite que ele a tenha. Quando acordamos de manhã é porque Deus permitiu que nós acordamos. Quando nos colocamos de pé é porque Ele permitiu que nós nos levantemos. Quando respiramos é porque Ele permitiu o fôlego de vida. Que a palavra diz que tudo vem dEle. Tudo vem do Senhor. A nossa vida, o fôlego de vida, a saúde, a porta de emprego, quem abre é quem? É Deus. É Deus. É Ele quem faz tudo por nós. Né? Ele que faz tudo. Daqui em diante entendemos que o pobre de espírito não confia em si mesmo, mas desesperadamente procura a graça e misericórdia. Né? Procura a graça e misericórdia. É o contrário do mundo, né, que diz, confie em si mesmo. O mundo fala isso. Confie em si mesmo, você pode. Coloca o homem no centro e diz, você pode, você vai conseguir. Né? É o que os coachings deste mundo diz aos homens. Olha, você vai conseguir, você pode. É o contrário do que Deus diz para nós. Olha, não confie em si mesmo, confie em mim. É isso que Deus fala. Não dependa de você, dependa de mim. As Escrituras nos mostram, né, esse tipo de humildade em vários homens do povo de Deus. Como Moisés, né, que não se atreveu a continuar no caminho para a terra prometida, se Deus não fosse com ele. Isso está em Êxodo 33:15, onde Moisés, né, declara ali ao Senhor, se não fores conosco, não nos envie. O que Moisés quer dizer com isso? Olha,
Se o Senhor não estiver conosco, como que nós vamos vencer esse deserto? Como que chegaremos à terra prometida se o Senhor não estiver conosco? É isso que Moisés quer dizer. Ele declara: se não fores conosco, não nos envie. Porque se o Senhor não estará conosco, é certo que vamos morrer no deserto. Nós dependemos do Senhor. É o Senhor que faz, com que venha uma coluna de fogo durante a noite. É o Senhor que faz uma coluna de nuvem durante o dia. É o Senhor que concede o maná em meio ao deserto. É o Senhor que faz brotar água da rocha em meio ao deserto. E se o Senhor não estiver conosco, o que será de nós? Isaías também reconheceu, com terror, sua imundície ao contemplar a visão de Deus em seu trono. Isaías capítulo 6, versículo 5, diz assim, então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías tem uma visão ali do Senhor no seu trono. Quando o Senhor ali é o chamado de Isaías, quando o Senhor vai chamar a Isaías, o Senhor vai ali declarar mais para frente: a quem enviarei, E Isaías ali: envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele contempla ali, o Senhor assentado em seu trono. Ele vê ali os querubins, ao lado ali do trono de Deus. Ele contempla e ele vê, ele fica ali aterrorizado com isso. Por quê? Porque ele sabe que Deus é soberano, que Deus é todo-poderoso, que ninguém poderia ver o Senhor, e sobreviver. Ele fala que eu vi, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E ele sabe que ele não é nada diante de Deus. Nada. Até mesmo Pedro, intimidado por sua pecaminosidade, se prostrou humilhado diante do Senhor. Lucas, capítulo 5, versículo 8, diz assim, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Esta passagem, relata ali quando Pedro sai ali, com André numa pescaria. Ele vai pescar e ele passa ali a noite toda tentando pescar, jogando as redes, e não consegue nada. Ele não pesca um só peixe. A palavra de Deus diz, que eles estavam voltando para a praia e contempla ali Jesus Cristo ensinando para um povo, para uma multidão ali. E a palavra de Deus diz que Jesus pede para subir no barco e se afastar um pouco da praia, para poder ensinar, continuar a ensinar. Depois disso, Jesus pede para ir mais um pouquinho adentro, mar adentro. E aí ele pede para que jogue a rede. Pedro ali, fala: mas Senhor, eu fiz isso a noite inteira, Eu fiz isso a noite inteira. Do que vai adiantar eu jogar a rede se eu sei que não tem peixe aqui?
Mas ele não sabia que estava ali ao lado do Deus Todo-Poderoso. E aí Jesus pede para ele, e ele fala ali, ó, Senhor, é só porque é o Senhor que está pedindo. E ele joga a rede. E quando ele puxa a rede, ele não consegue puxar de tanto peixe que tem. E a palavra de Deus diz que aquele barco, a embarcação dele começa a afundar. E ele pede ajuda ali para Tiago e João, que está ali também ajudando eles, para poder ali não deixar o barco afundar e poder tirar aquela rede da água com os peixes. E o que acontece logo em seguida é isso. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É Pedro, é Simão Pedro ali reconhecendo que ele é um pecador. Reconhecendo ali que ele, não era merecedor de Jesus estar ali com ele. Daquele milagre que Jesus fez para ele, reconhecendo isso. Olha, eu não sou merecedor, Senhor, afasta-te de mim. E logo em seguida, Jesus ali, fala, olha, você vai ser pescador de homens, esquece tudo isso e segue-me. E eles largam tudo ali, a palavra de Deus diz que eles largam tudo e seguem a Jesus. Todos eles, Moisés, Isaías e tantos outros, Pedro, reconheceram sua miséria espiritual. Todos eram homens humildes e dependentes da graça divina. Eram pobres de espírito. Mas a bem-aventurança termina com a promessa. Porque deles é o reino dos céus. Isto significa que somente aqueles que compreendem a sua condição pecaminosa e reconhecem a sua ruína espiritual são aqueles que se achegam humilhados diante de Deus e são recebidos em seu reino. Não adianta você chegar soberbo diante de Deus, arrogante. Você tem que chegar-se a Deus quebrantado, coração quebrantado, humilhado, se humilhando diante dEle, reconhecendo, Senhor, eu não sou nada, eu dependo de Ti, Senhor. A minha vida, Senhor, eu a vivo até hoje por Tua misericórdia. É o Senhor quem sustenta a minha vida, Pai. É o Senhor quem dá aquilo que eu tenho para comer todos os dias. É o Senhor que dá aquilo que eu tenho para vestir todos os dias. É o Senhor, Pai, que me dá saúde. É o Senhor quem abre portas na minha vida. É o Senhor que é tudo para mim. Que nós venhamos orar, para que Deus abra os nossos olhos, nos dê entendimento da nossa ruína espiritual quando estamos sem Ele. É sentir, quando a gente se sente assim, eu particularmente me sinto fraco assim, quando a gente fica muito tempo sem ir à igreja, sem estar em comunhão com os irmãos, A gente sabe que estar em casa, buscando em casa, não é a mesma coisa de estar numa casa de oração como esta, de estar em comunhão com os nossos irmãos, de todos juntos louvar e adorar, de ouvir a pregação do pastor, de ter um puxão de orelha do pastor. A gente sabe que não é a mesma coisa. E a gente vai se sentindo cada vez mais fraco. Eu me sinto assim quando fico longe da casa do Senhor por algum tempo. E aí
eu creio que é desta forma que a gente vai se sentindo cada vez mais fraco, mais miserável. Para nós, crentes, né, que essa convicção se torne mais, que essa convicção nos torne mais humildes, né, simples e dependentes dele. E para os que não são cristãos, que nós venhamos orar para que compreendam sua pobreza espiritual, né? E corram para Deus arrependidos dos seus pecados, né? Que nós venhamos orar, sempre orar, Senhor, tira de mim o espírito soberbo, tira de mim o orgulho, tira de mim a arrogância, a prepotência, mas me dá um espírito humilde, um espírito contrito, uma alma contrita, né? Me dá, né, um espírito que reconhece que o Senhor é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Que venhamos cada dia mais estar mais perto do Senhor, né? Que nós a cada dia estejamos mais perto dEle, mais perto, nos humilhando cada vez mais diante de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus nesta noite, né, que esta palavra, né, tenha falado ao coração de cada um, assim como falou ao meu. Amém? Tenha falado ali com as pessoas que estão assistindo a este culto, essa transmissão, né? Que esta palavra possa alcançar vidas, né? Pessoas necessitadas. Amém?